Olá pessoal, boa tarde, boa noite, na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Tá? Então, teoricamente a gente já tinha terminado a aula sobre manejo via solo, tá? Mas segundo foi no passado, vocês estavam com um pouco de dificuldade nos cálculos, então estou gravando essa aula novamente, tá? Aliás, enviando para vocês essa aula novamente, agora nesse formato de vídeo aula, para tentar explicar um pouco melhor e sanar algumas dúvidas que possam ter ocorrido, tá bom? Essa primeira parte da aula a gente já deu em sala, inclusive, tá? Então vou passar bem rápido, só para a gente poder retomar o fio da meada e chegar na parte em que vocês estão com um pouco mais de dificuldade, tá bom? Falamos do manejo via solo e do manejo via clima, né? Que inclusive vamos abordar na aula de hoje. Então, o manejo via solo, nós falamos que nesse tipo de manejo a gente usa o tanque como nossa caixa d'água, né? Nossa água no solo, a gente faz a similaridade dela com um tanque de gasolina. Ó. Então, nosso objetivo aqui é ver aonde que está o ponteiro do nosso tanque de gasolina. Nós estamos com meio tanque, estamos entrando na reserva, tá? Porque daí sabendo onde está o nosso ponteiro, onde está a nossa umidade do solo, nós vamos conseguir calcular quanto falta de água para a gente encher o tanque. Tá? Falamos do manejo via clima, tá? Da mesma forma a gente chega na informação de onde está o nosso ponteiro. Tá? Mas em vez de olhar quanto eu tenho no tanque, para saber quanto eu tenho no tanque, eu vou olhar quanto eu gastei. Tá? O manejo via clima nós vamos falar ainda na aula de hoje. Tá? E falamos aí que para poder determinar quanto eu tenho no tanque, quanto de água eu tenho no solo, existem vários métodos. O método padrão é o da estufa, né, a gravimetria, onde a gente determina a umidade que a gente tem no solo, coletando o solo úmido, tirando o peso dele úmido, levando para a estufa, 105 graus, e tirando o peso seco. Tá? E temos a parte de sensores. Então existem diversos sensores no mercado. Se vocês procurarem aí na internet, sensor de umidade de água no solo para irrigação. Vocês vão ver N anúncios, N produtos. Então tem sensor caro, sensor barato, sensor preciso, sensor com baixa precisão. Tem de tudo quanto é gosto. Tá? Alguns sensores já dão direto a umidade do solo, ou em porcentagem, ou em umidade volumétrica. Tá? E aqui passando só alguns exemplos de sensores: o Irrigás, o TDR, o FDR, a sonda de nêutrons. Tá? Esse aqui um sensor de umidade da Falker, que já dá umidade em porcentagem. Tá? Aí chegamos no watermark e no tensiômetro. Então, tanto o watermark como o tensiômetro, nós já falamos em sala que eles não dão a umidade do solo, eles dão a tensão de água no solo, ou seja, qual a tensão que essa água está retida nesse solo. Tá? Lembrando que quanto mais água tem no solo, menor a tensão a que essa água está retida. Quanto menos água tem no solo, maior a tensão que ela está retida. Tá? Então, como esses sensores eles dão a tensão que a água está retida no solo, a gente precisa relacionar essa tensão com a umidade para poder fazer o cálculo do manejo da irrigação. Aqui só mostrando o esquema dos dois tensiômetros que a gente tem, né? Já falamos também em aula, o tensiômetro de mercúrio e o tensiômetro de punção. Tá? Aqui mostrando os detalhes deles, tudo isso nós já abordamos. O tensiômetro de punção, eu posso fazer a leitura dele direto com um vacuômetro fixo ou com um vacuômetro móvel, como no caso da figura. Falamos da importância de usar baterias de tensiômetros, trabalhando aí em diferentes profundidades, uma profundidade para uma cultura uma fase mais nova, profundidade mais focando a cultura já no estágio mais avançado e também numa profundidade abaixo do sistema radicular para saber se essa água não está sendo aplicada aonde nós não teremos interesse. Tá? Tudo isso nós já falamos. E aqui os cálculos. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso transformar, falando em tensiometria. Tá? Se eu estou usando o tensiômetro, eu preciso transformar aquela leitura que foi feita no tensiômetro em tensão de água no solo, ou seja, na tensão referente
a água do solo na profundidade de leitura. Qual que é a profundidade de leitura? A cápsula porosa. Tá? Lembrando que essa profundidade ela é sempre feita em relação ao centro da cápsula. Tá? Então aqui temos as fórmulas, nós já trabalhamos isso em sala de aula. Aqui no caso o tensiômetro de mercúrio. Tá? Então para se calcular a tensão de água no solo usando o tensiômetro de mercúrio, a fórmula é 12,6 vezes a altura, que é a altura da coluna do mercúrio, tá? Menos H1, que é a distância entre o nível do mercúrio do reservatório e a superfície do solo, e menos H2, que é a distância da superfície do solo até o meio da cápsula porosa. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho a tensão de água no solo em centímetros de coluna de água. Se eu quiser transformar esse valor em kPa ou centibar, tá? Então eu faço a multiplicação por 0,098. Tá? Então esse 0,098 eu só multiplico se eu quiser o resultado em centibar ou kPa. Se eu quiser o resultado em centímetros de coluna de água, que é o CCA, faço a conta só do que estaria aqui dentro desse parênteses. Eu esqueço esse 0,098. Tá? Perdão, vamos voltar aqui. E para tensiômetros que usam vacuômetro, ou vacuômetro fixo ou vacuômetro móvel, como nós já vimos. Tá? Se esse vacuômetro não tiver uma regulagem para zerar a leitura inicial em relação ao comprimento, tá? Então a gente tem que fazer esse cálculo aqui. Se ele zera em função ao comprimento, ele já dá a leitura direta. Se ele não zera, a gente faz essa conta. Tá? Mais uma vez, se eu quiser o resultado em centímetros de coluna de água, tá? Eu vou fazer 10,2 vezes a leitura menos H, considerando que a leitura é ou em centibar ou em kPa. Então agora, se eu quiser essa leitura em centímetros de coluna de água, eu tenho que fazer a leitura, tá? Que veio em centibar ou kPa, menos a altura, que é a altura da coluna de água que tem dentro daquele tensiômetro, vezes 10,2. Tá? Então 10,2 aqui agora é para transformar centibar, tá? Que é minha leitura, em centímetros de coluna de água. Então transformo a leitura que está em centibar ou kPa em centímetros de coluna de água e subtraia pela altura de água que eu tenho no tensiômetro. Tá? Se minha leitura já é em centibar o kPa e eu quero que a tensão de água do solo calculado continue em centibar o kPa, tá? Então é só fazer a leitura menos 0,098 vezes H. Tá? Porque agora eu quero transformar a altura da coluna de água dentro do tensiômetro em centibar o kPa. Tá? Então eu faço a leitura, que já vem em centibar o kPa, menos 0,098, que é a altura da água dentro do tensiômetro. Tá? Aqui faltou um parênteses aqui, considerem um parênteses aqui antes do zero. Beleza? Como eu já falei, tudo isso nós já vimos. Tá? Aqui uma tabela que relaciona a tensão de água no solo com a umidade, com o nível de água no solo. Tá? Aqui uma outra tabela que também faz essa relação. Aqui um gráfico de manejo da irrigação, que nós já abordamos, então mostrando aqui a leitura do tensiômetro subindo, ou seja, se a leitura está subindo é porque está diminuindo a quantidade de água no solo. Na hora que a gente entra com a irrigação, aumenta a quantidade de água no solo e diminui a leitura. Tá? Aqui no exemplo de uma irrigação mal feita, e o exemplo de uma irrigação bem feita, onde eu cheguei com a água onde eu gostaria. Nós falamos já várias vezes que para eu saber exatamente quanto tem de água ou do solo, eu preciso relacionar essa tensão de água no solo com a umidade que ela retém, certo? Então cada umidade retém cada tensão retém respectivamente um tanto de umidade no solo. Tá? Para eu fazer essa conversão, eu preciso da curva de retenção de água no solo, que é essa curva aqui. Então eu tenho para cada tensão, para cada potencial matricial, né, que é a tensão dessa água no solo,
tá? Uma umidade específica. Tá? Então o que acontece? Essa curva ela vai numa escala de 0 a 15.000 centímetros de coluna de água, que é o potencial matricial que representa o ponto de murcha permanente. Então tem uma escala muito grande. Tá? Como que eu vou fazer a leitura de um ponto aqui, por exemplo, de 200 centímetros de coluna de água? Tá? Não dá para fazer, eu teria uma imprecisão muito grande. Tá? Aqui só mostrando alguns equipamentos que podem ser usados para determinação da curva de retenção de água no solo, que é um psicômetro, né, o WP4. Aqui a câmara de Richard. Tá? São alguns dos métodos que podem ser usados para fazer a determinação dessa curva. Tá? Aqui um exemplo de uma análise de curva de retenção de água no solo. Aqui, aquela mesma análise, a gente chamando a atenção para uma única amostra, né, para a gente poder ter um zoom melhor. Tá? Então reparem, aqui a gente tem os pontos de tensão, aqui usando a unidade em ATM. Então saturação, tanto de umidade. 0,01 ATM, tanto de umidade. Por aí vai até 15 ATM, que é igual a 15.000 centímetros de coluna de água, que é o nosso ponto de murcha permanente. Tá? Então 0,1 ATM ou 100 centímetros de coluna de água seria a nossa capacidade de campo. Tá? E 15 ATM ou 15.000 centímetros de coluna de água, que é o nosso ponto de murcha permanente. Bom, professor, o que é isso? Capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Tá? São termos que estão relacionados à quantidade de água que nós temos no solo. Tá? Então nós temos o solo saturado, nós já falamos, é aquele solo onde toda a porosidade existente nele está preenchida com água, tanto a macro quanto a microporosidade. Tá? O solo na capacidade de campo, o que é um solo na capacidade de campo? É um solo que já perdeu toda a água drenável. Tá? Então o que é essa água drenável? Aquela água que está na macroporosidade, que é uma porosidade responsável pela presença de ar no solo, não água. Tá? Então a capacidade de campo é aquela água que ficou retida após a saída de toda a água drenável. Tá? Então aquela água que ficou realmente retida ou na microporosidade ou na matéria orgânica do solo, tá? Ou dentro da estrutura do solo. Tá? Então é aquela água que não vai sair mais por drenagem natural, que não vai percolar pela ação da gravidade. Tá? O que é o solo no ponto de murcha permanente? É o solo numa umidade, uma determinada umidade, onde eu ainda tenho água. Reparem aqui na ilustração, estão vendo que o solo saturado estava completamente preenchido com água, tá? De campo bem menos. E no ponto de murcha permanente, reparem que ainda aparece um pouquinho de água. Tá? Então, o solo ainda tem uma determinada umidade, mas essa umidade já é muito baixa. Tá? Então, essa umidade ela já está retida nas partículas do solo, na porosidade do solo, a uma tensão muito alta, a uma tensão que a planta já não consegue mais aproveitar essa água, a planta já não consegue mais utilizar a água que está ali. Tá? Então, por isso que já é uma água que não está disponível para as plantas. Tá? Aqui só uma escala de pressão, né? Só para a gente fazer uma conversão, tá? Para mostrar novamente aquela curva de retenção. Tá? Então aquela mesma análise que a gente mostrou agora há pouco, então a gente transformou aqueles pontos de pressão em ATM para centímetros de coluna de água e a umidade de porcentagem para centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Tá? E aí aquela mesma curva que nós mostramos anteriormente, tá? Onde nós chamamos a atenção que a escala é muito alta, então não teria como saber com precisão qual umidade corresponde, por exemplo, aqui a uma potencial matricial de 200 centímetros de coluna de água. Tá? Se eu aplico log nessa curva de retenção, tá? Então aplicando log aqui para o potencial matricial, eu saio de uma escala de 0 a 15.000 e vou para uma escala de 0 a 4,2. Então eu passo a ter uma escala muito mais visível, né? Então agora sim eu consigo relacionar facilmente
o potencial matricial com a umidade volumétrica. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um solo com um potencial matricial, com uma tensão de água no solo de, por exemplo, 200 cca, se eu aplico o log desses 200 cca, eu vou ter um valor de 2,3. Tá? Então, o log de 200 vai ser 2,3. 2,3 eu sei que está aqui. Tá? Então, é muito mais fácil interceptar a curva e saber agora qual umidade corresponde a esse 2,3. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma umidade aqui aproximadamente 0,15 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Tá? Então, quando a gente aplica log na curva, fica muito mais fácil a gente relacionar a umidade que nós temos nela. Tá? Só que reparem que eu não tenho uma precisão tão grande, né? Sem falar que eu teria que, se eu quiser fazer o manejo da irrigação, eu teria que todo dia ficar calculando o log e fazendo o desenho na curva. Tá? Imagine você fazer o manejo de irrigação diariamente de várias áreas irrigadas em cima disso. Tá? Não tem necessidade, eu posso automatizar isso, eu posso deixar isso muito mais dinâmico, muito mais prático, utilizando planilhas, utilizando cálculo. Tá? Para isso a gente determina essa umidade do solo, tá? Através de parâmetros, tá? Através de modelos matemáticos. O modelo matemático mais famoso, mais conhecido, é o de Wang-Nutt. Tá? Então, o que é esse modelo matemático? O que esse Wang-Nutt fez? Ele pegou essa curva aqui, tá? E buscou um modelo matemático que melhor representasse esse modelo de curva. Tá? E chegou nesse modelo aqui, que é o modelo de Wang-Nutt. Tá? Então, é esse modelo aqui que nós vamos utilizar para determinar de forma precisa qual umidade volumétrica está relacionada a um determinado potencial matricial de água no solo. Tá bom? Então esse modelo a gente consegue rodar tendo em mãos aqueles dados da análise da curva de retenção de água no solo. A gente insere esses dados nesse programa aqui. No caso eu gosto de usar esse SWRC, existem outros programas que fazem isso. E aí esse programa vai gerar para a gente esses parâmetros empíricos aqui, tá? Esses parâmetros de Wang-Nutt, e a gente, através desses parâmetros, nós podemos determinar a umidade retida em cada ponto. Tá? Então esses parâmetros aqui, alfa, m, n, θs, θr, esses parâmetros aqui são específicos para cada solo. Tá? Então, para cada amostra que foi gerada uma curva de retenção de água no solo, a gente consegue gerar esses parâmetros de Wang-Nutt. Tá? E tendo uma vez em mãos esses parâmetros, a gente só troca o potencial matricial que foi determinado aí, ou por algum sensor, ou como por exemplo, outro exemplo que nós vimos, por um tensiômetro. Tá? Então, aquele valor que foi determinado no tensiômetro, que a gente fez o cálculo, aquele valor que nós fizemos lá seria, por exemplo, esse valor aqui, seria o potencial matricial atual do solo. Então, para saber qual umidade corresponde a esse potencial matricial, nós precisamos utilizar esses outros coeficientes. Tá bom? Então, agora nós vamos começar a explicar passo a passo como a gente resolveria esse exercício 1. Tá bom? Olá pessoal, continuando então. Então esse é o exercício 1 que eu tinha passado para vocês na semana passada. Nós vamos resolver ele aqui agora. Tá? Então aqui, o que eu estou pedindo no exercício? Utilizar os coeficientes a seguir da equação de Wang-Nutt para calcular a umidade atual do solo, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Tá? Então aqui vocês vão utilizar, primeira coisa, a equação de Wang-Nutt. Tá? Aqui. Essa fórmula que vocês vão utilizar, a equação de Wang-Nutt. Então a fórmula é a mesma, tanto para a umidade atual, quanto capacidade de campo, quanto de murcha permanente. O que essa fórmula faz? Para que a gente usa a equação de Wang-Nutt? Wang-Nutt ele vai relacionar para a gente a umidade referente a um determinado potencial matricial. Tá? Potencial matricial, como a gente já falou, é a tensão de água no solo, a tensão que essa água está retida no solo. Tá? Então nada mais é do que ele entregar para a gente uma determinada umidade
referente a um determinado potencial. Tá? Então a única coisa que vai mudar aqui é o potencial. Todos os demais valores, θr, θs, alfa, n e m, são fixos. Tá? Esses valores só vão mudar se a gente mudar o solo. Tá? Se eu sair de um solo, partir para outro solo, tá? Para uma outra área, uma outra propriedade, aí são outros valores. Tá? Lembrando que esses coeficientes eles são gerados por um programa com os dados relacionados à curva de retenção de água no solo. Então, para cada curva, para cada amostra feita, eu tenho parâmetros diferentes, tá bom? E aí, de acordo com o potencial matricial, eu tenho uma umidade relacionada. Tá? Então, a gente pode encontrar a umidade relacionada à capacidade de campo, que é o potencial de 100 cm de coluna de água, ao ponto de murcho permanente, que é o potencial de 15.000 cm de coluna de água, e a qualquer outra umidade que a gente quiser. Tá? Então, esse potencial matricial de 250 cm de coluna de água seria como se fosse a leitura do tensiômetro. Então, nós fomos lá, instalamos o tensiômetro e fizemos a leitura. Tá? A partir daquela leitura, a gente fez o cálculo. Então, se a gente estava utilizando o tensiômetro de punção, era aquele cálculo que a gente mostrou. Se era um tensiômetro de mercúrio, é aquele outro cálculo que multiplica por 12,6. Tá? Então, a gente faz a leitura do tensiômetro. Com a leitura, a gente chega no potencial matricial. Tá? E aí, esse potencial a gente utiliza da equação de Wang-Knuth para encontrar a umidade referente a ele. Tá? Então, como que a gente começa esse cálculo? Para quem tem um pouco mais de prática na calculadora ou está fazendo esse cálculo numa planilha de Excel, a gente faz esse cálculo corrido. Tá? Uma vez, numa sequência só. Para quem está com um pouquinho mais de dificuldade, o conselho que eu dou é separar. Calcula primeiro θs menos θr, depois a gente vai calcular a outra parte. Tá? Então, θs menos θr, todos esses valores são os valores que estão dados no exercício, são os valores que estão aqui. Então, θs 0,38, tá? E θr 0,076. Tá? Um menos o outro, 0,304. Calculando aqui embaixo, tá? Então no denominador. Então, pessoal, cuidado, uma coisa que muita gente confunde, tá? É a ordem de elevação. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, tá? É fazer 0,0341, tá? Que corresponde ao alfa, tá? Vezes o potencial matricial, que no caso o potencial matricial que nós estamos usando de 250 centímetros de coluna de água. Bom, feita essa multiplicação, vocês elevam a n, tá? Que está aqui 2,669. O resultado disso, a gente soma com 1, e aí o resultado dessa adição com 1 eleva a n, certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, já calculamos o numerador, chegamos ao valor de 0,304. Vamos calcular agora o denominador. Tá? Então, como nós já comentamos, começa o primeiro passo, multiplicar alfa pelo potencial matricial. Potencial de 250 vezes alfa de 0,0341. Vou chegar no resultado de 8,525. Tá? Então, esse 8,525, eu pego ele e elevo a n, tá? Que no caso 2,669. Chegamos ao resultado aqui de 304,8. Esse resultado aqui eu vou somar com 1 agora, tá? E o resultado dessa soma com 1 eu elevo a m. Tá? Então 304,8 mais 1, o resultado elevado a m, que no caso 0,2653, tá? 0,2653. O resultado dessa conta, que é 4,56, é o resultado aqui do denominador. Tá? Agora eu vou pegar e vou achar a divisão entre 0,304 dividido por 4,56. Tá? O resultado dessa divisão eu vou somar com θr. Tá? Então,
0,304 dividido por 4,56, tá? Vai dar 0,067, tá? 0,067 mais 0,076, que é θr, eu chego ao valor de 0,143. Lembrando que a unidade é centímetros cúbicos por centímetro cúbico, tá? Ou seja, unidade volumétrica. Bom? E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando esse solo apresentar um potencial matricial de 250 centímetros de coluna de água, ou seja, quando a água desse solo estiver retida a uma tensão de 250 centímetros de coluna de água, eu vou ter 0,143 centímetros cúbicos de água, tá, por cada centímetro cúbico de solo. Bom, aqui nós fizemos essa conta para a umidade atual, certo? Agora, para fazer essa conta para a capacidade de campo e para o ponto de murcha permanente, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que, em vez de eu usar 250 aqui no lugar do potencial matricial, eu vou usar 100 para a capacidade de campo, 15.000 para o ponto de murcha permanente. Tá? Então, da mesma forma, a gente calcula primeiro o numerador e depois o denominador. E aí, no lugar de usar os 250 que a gente usou anteriormente, a gente usa 100 CCA, e corresponde aí a tensão referente à capacidade de campo. Tá? Aí nós vamos chegar no resultado de 0,202 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Ponto de murcha permanente é a mesma coisa, substituo o potencial matricial por 15.000 e eu vou chegar no resultado de 0,080 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Tá? O que isso quer dizer? Que na capacidade de campo eu tenho uma umidade de 0,202 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Ou seja, que essa é a umidade não drenável. Tá? Essa umidade é a umidade que o meu solo consegue reter sem que ocorra drenagem natural devido à ação da gravidade. Se eu tiver uma umidade acima disso no solo, tá? Essa umidade gradativamente vai ser perdida pela ação da gravidade, ou seja, vai ser drenada. Tá? E essa umidade de 0,080 centímetros cúbicos por centímetro cúbico é a umidade que está na capacidade, no ponto de murcha permanente, ou seja, que está retido no ponto de murcha permanente. Essa umidade ela existe no solo, mas a planta não consegue mais aproveitá-la. Tá? Então assim nós determinamos essas umidades correspondentes, a umidade correspondente à capacidade de campo, tá? E a umidade correspondente ao ponto de murcha permanente. Tá? O que eu tenho entre a umidade na capacidade de campo e o ponto de murcha permanente é o que nós chamamos de CAD, tá? A capacidade de água disponível. Tá bom? E esses desenhos aqui, essa diferença, tá? Aqui nós vamos explicar daqui a pouco a diferença entre a água que a gente tem prontamente disponível à utilização na planta e uma água com um teor de umidade que está dentro da CAD, mas não está tão disponível assim. Tá? É uma umidade onde a planta ainda consegue utilizar, mas que para ela aproveitar essa umidade, ela já tem um gasto maior de energia. Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma perda de produtividade. Então, esse intervalo aí, essa faixa de umidade, a gente chama de reserva. Tá? É uma faixa de umidade que nós não queremos entrar. Então, o nosso manejo da irrigação ele é feito para que a gente consiga trabalhar aqui, tá? Nessa faixa de água disponível, tá? E não aqui na reserva. Tá bom? Então, como que eu determino esses valores agora? Como que eu determino a CAD, tá? A disponibilidade real de água, que é essa faixa que a gente falou, onde nós vamos manejar a irrigação, a reserva, que é essa faixa que nós falamos, onde ocorre essa perda de produtividade, e a umidade atual, tá? Que nós chamamos de disponibilidade atual de água. Então, como que a gente faz cada um desses cálculos? Tá? Nós vamos fazer agora para mostrar para vocês logo na sequência no exemplo que nós demos. Tá?
CAD vai ser a umidade da capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcho permanente vezes a profundidade do sistema radicular. Tá? Lembrando que essa profundidade, para a gente já chegar no valor de CAD final, tá? A gente utiliza essa profundidade em milímetros. Tá? Para chegar na disponibilidade real de água, tá? Que é essa faixa aqui que nós falamos, onde nós queremos manejar a irrigação, para chegar nessa faixa, nós vamos pegar a CAD e multiplicar pelo fator de disponibilidade. O que é esse fator de disponibilidade? É um fator que a literatura apresenta para a gente, relacionado ao tipo de cultura, que vai falar, basicamente ele vai falar para a gente de acordo com a sensibilidade da cultura. Se a cultura é mais sensível, eu vou ter um fator de disponibilidade menor, tá? Ou seja, eu vou ter uma parcela, uma fatia menor da CAD, onde eu vou poder manejar a irrigação. Tá? E a reserva é a diferença entre a CAD menos a disponibilidade real de água. Tá? Se eu tenho a CAD aqui como um todo, se eu pego a CAD menos a água disponível atual, tá? Eu vou ter, ou melhor, a disponibilidade real de água, eu vou ter então a reserva. Tá? E a água disponível atual é o θ, a minha umidade atual de água no solo, menos o ponto de murcho permanente, vezes a profundidade do sistema radicular em milímetros também. Bom. Como que eu sei qual profundidade que eu vou utilizar? Tá? Da mesma forma, existem algumas referências nas literaturas que trazem para a gente algumas profundidades padrões. Tá? Então, algumas profundidades normalmente são utilizadas. Então, aqui a gente tem essa tabela com a profundidade de várias culturas, trazendo a profundidade em centímetros. Tá? Lembrando que para a gente passar centímetros para milímetros, é só multiplicar por 10. Aqui uma tabela do fator de disponibilidade de água no solo. Tá? Então, como nós falamos, culturas mais sensíveis, como verduras, por exemplo, tá? Eu vou ter valores aí na faixa de 0,2, diferente de culturas como, por exemplo, forrageiras, que eu vou ter aí na faixa de 0,7. Tá? Ou seja, aquela faixa da CAD que eu posso utilizar para o manejo de verduras é muito menor. Tá? Então, tem uma irrigação mais frequente. Okay? Aqui agora o exercício para a gente poder explicar. Tá? Então, como que eu vou calcular a CAD, a disponibilidade real de água, a reserva e a disponibilidade atual de água. Tá? Então, para fazer esse exemplo, nós vamos considerar a profundidade do sistema radicular igual a 40 centímetros e o fator de disponibilidade igual a 0,4. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer é a CAD. Então, a CAD eu vou ter a umidade na capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcho permanente vezes a profundidade do sistema radicular. Tá? E aí nós temos duas formas de fazer esse cálculo. Tá? A primeira fórmula é multiplicando direto pela profundidade em milímetros. Tá? Então aqui a gente tem a umidade na capacidade de campo, 0,202, menos 0,080, que é a umidade no ponto de murcho permanente, vezes a profundidade em milímetros, que passa a ser 400. Então eu chego aí numa CAD de 48,8 milímetros. Tá? Qual que é a outra forma que eu posso fazer isso? Tá? Multiplicando primeiro o resultado da CAD por 10. Tá? Então, da mesma forma, eu faço a umidade na capacidade de campo, menos o ponto de murcho permanente, e multiplico por 10. O resultado dessa primeira conta eu vou ter em milímetros por centímetro. Tá? O que isso quer dizer? Que a cada centímetro de profundidade no solo, ou seja, a cada centímetro que é explorado pelo sistema radicular, eu tenho um armazenamento de 1,22 milímetros. Tá? E aí, no caso, posteriormente a isso, eu faço a multiplicação por 40, que é a profundidade do sistema radicular da cultura no exemplo. Então, 1,22 eu vou chegar em 48,8 milímetros. Tá? Então, normalmente é muito comum a gente se referir a CAD de cada solo nessa unidade de milímetros por centímetro. Tá? Por quê?
Porque esse valor é referente à capacidade do solo, tá? Esse valor é referente à influência da cultura. Então, se eu sei esse valor, e depois eu transformo esse valor para a capacidade de cada cultura. Bom, observe que da mesma forma, obviamente, o resultado é o mesmo, tá? 48,8 milímetros. E a disponibilidade real de água. Como nós falamos, a disponibilidade real de água é aquela fração, aquela fatia da CAD, onde eu quero manejar minha irrigação, onde eu quero que o meu solo permaneça. Bom, então, como que eu vou calcular ela? Eu vou fazer a minha CAD vezes o meu fator de disponibilidade. Tá? Lembro que o fator de disponibilidade que a gente está usando é de 0,4. Então eu vou ter a CAD 48,8 vezes meu fator de disponibilidade, que é 0,4. Meu resultado vai ser de 19,52 milímetros. Tá? O que isso quer dizer? Que desses 48,8 milímetros, a faixa que eu quero usar para irrigação, que eu posso usar para irrigação, é de 19,52 milímetros. A partir daí eu vou chegar na minha reserva, que é a minha CAD menos a minha disponibilidade real de água. Se a minha CAD é a disponibilidade real de água mais a minha reserva, tá? Então, para chegar na minha reserva, é só fazer a CAD menos a disponibilidade real de água. Tá? Lembrando, pessoal, que naquele desenho, a disponibilidade real de água está representada pela letra D, tá? Representar a abreviatura de água disponível, que na verdade significa a mesma coisa. Tá? Então, aqui o cálculo da reserva, valor de CAD menos o valor da disponibilidade real de água. 48,8 menos 19,52, chegando em uma reserva de 29,28 milímetros. E para calcular a disponibilidade atual de água, seria o mesmo cálculo que a CAD, mas em vez de usar a capacidade de campo como meu topo, então meu topo passa a ser a minha umidade atual, certo? Já é o limite que eu tenho, né? Onde está a minha umidade, que é esse o valor que a gente utilizaria, que é a leitura do tensiômetro, no caso, né? Ou de um outro sensor de umidade que trabalhe com tensão. Então é a tensão que a umidade do solo se encontra naquele momento. Então, tensão atual menos a tensão no ponto de murcho permanente, vezes a profundidade externa radicular, tá? Já em milímetros para chegar na capacidade total. Então, com a umidade, nesse ponto, a disponibilidade atual de água está em 25,2 milímetros. Tá? Então, se a gente pegar aqui aquele desenho que a gente mostrou anteriormente, só para poder exemplificar melhor, tá? Então, a quantidade de água que eu tenho aqui entre a reserva e a capacidade de campo, tá? Ou melhor, entre o ponto de murcho permanente e a capacidade de campo, que é a quantidade de água que abrange aí a disponibilidade real de água e a reserva, é um total de 48,8 milímetros. Tá? Essa faixa aqui, que nós estamos chamando de disponibilidade real de água, só lembrando, pessoal, por que nós adotamos o DRA, disponibilidade real de água, tá? E não água disponível, como está na ilustração? Porque a disponibilidade real de água é a sigla utilizada pelo manual de irrigação, tá? Mas se a gente buscar aí outras literaturas, a gente vai ter uma variação aí de denominação, às vezes, de uma literatura para outra. Tá? Estamos padronizando de acordo com a utilizada no manual de irrigação. Tá? Me perdoem aí pelo resfriado, que não está muito legal, mas vamos lá. Então, dando sequência aí. E a minha reserva corresponde aí a 29,28 milímetros, que corresponde ao total de água que é armazenado na reserva do solo. E a minha disponibilidade atual, tá?
ela é de 25,2 milímetros, tá? Ou seja, se a gente considerar isso uma régua, tá? O meu zero seria no ponto de murcha permanente, tá? E o meu topo seria 48,8 milímetros, tá? A partir daqui seria como se fosse uma caixa d'água. O meu 48,8 milímetros seria como se fosse o ladrão da caixa d'água, tá? Não é que eu não posso colocar mais água aqui, eu até posso, mas toda a água que entrar acima dessa capacidade, ela vai ser drenada, tá? Então, pouco a pouco, essa água vai ser drenada pela gravidade. Então, sempre para manejo da irrigação, a gente considera, tá, o nosso topo como o valor da CAD, que é o 48,8. O que entrar a partir daqui, para efeito prático, a gente desconsidera, tá? Então, se o meu zero, que é o nível aqui, a partir do ponto de murcha permanente, tá? E o meu 48,8 é o topo aqui, que é o limite, que é a capacidade de campo, tá? A minha reserva está aqui em 29,28, tá? Ou seja, de 0 a 29,28 eu tenho água no solo, mas se eu ficar usando essa reserva, tá, eu não vou estar explorando o máximo da produtividade da minha cultura. Eu já vou estar provocando um certo estresse na minha cultura, já estou perdendo produtividade, tá? Então eu quero utilizar essa faixa aqui, que vai de 29 até 48. Tá? Dessa forma, onde que está a minha umidade atual? Minha umidade atual está em 25. Se ela está em 25, tá? Ela está onde? Está dentro da minha reserva. Tá? Está dentro da faixa onde eu não quero estar. Então, se ela está aqui dentro da minha reserva, como que eu vou fazer agora para poder elevar essa umidade do solo? Eu vou irrigar. Tá? Então, agora eu vou fazer o cálculo para me mostrar quanto que eu tenho que irrigar para sair dessa reserva e entrar aqui na minha faixa de água disponível. Tá? Então está aqui mais ou menos o passo a passo dos cálculos que nós vamos fazer. Tá? Tem a determinação da curva, tem os dados do tensiômetro, vou calcular a lâmina líquida, com a lâmina líquida eu vou calcular a lâmina bruta, e com a lâmina bruta eu vou calcular o tempo de irrigação. Legal? Então, como que eu vou fazer o cálculo da lâmina líquida? Tá? A gente tem duas possibilidades para fazer esse cálculo. Tá? Ou eu faço a umidade na capacidade de campo menos a umidade atual do solo, tá? Multiplicado pela profundidade do sistema reticular, ou seja, onde eu quero chegar, menos o que eu já tenho, tá? Vezes a profundidade total, que é esse cálculo aqui. Então, umidade na capacidade de campo, 0,202 menos 0,143 vezes 400. Tá? Vamos chegar em 23,6 milímetros de lâmina líquida. Bom? Ou faço o cálculo direto, o valor da minha CAD menos o valor de disponibilidade atual de água. Então a minha CAD é 48,8 menos 25,2 milímetros, que é onde nós estamos. Ou seja, a diferença entre onde queremos chegar e o que nós temos no solo. Tá? Então, para chegar na capacidade de campo, a nossa lâmina líquida seria 23,6 milímetros. Tá? Aí vem a pergunta: professor, sempre que eu for irrigar, eu tenho que buscar a capacidade de campo? Depende. Tá? Aí é onde a gente separa os bons profissionais dos profissionais não tão bons. Tá? Quer saber manejar de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que a gente tem em mãos. Tá? O que eu estou querendo dizer? Se nós temos todas as condições favoráveis à irrigação, para a gente encher a caixa d'água, nós vamos buscar a capacidade de campo. Tá? Se eu tenho água no meu reservatório, o reservatório que eu estou falando agora é onde eu vou captar essa água. Tá? Se o meu rio, minha represa, se minha represa está no nível bom, estou podendo usar a água tranquilamente, não tem previsão de chuva, então eu vou buscar sempre a capacidade de campo. Tá? Vou sempre buscar encher minha caixa d'água. Daqui 2 dias já tem previsão de chuva. Então, no período muito seco,
não estamos podendo, vamos ter que dar uma segurada na irrigação, vamos irrigar menos, tá? Ou, não sei, por algum motivo vou, vou postergar um pouco encher essa caixa d'água, tá? Então eu posso aplicar uma lâmina menor, tá? Eu sei que daqui 2 dias tem previsão de chuva, não vou encher a caixa d'água, vou só irrigar o suficiente para sair da reserva para esperar ver a previsão de chuva do dia seguinte, por exemplo, tá? Então aí entra o manejo adequado, tá? Mas se não tem nada que impeça de você fazer essa irrigação até a capacidade de campo, nós vamos sempre fazer o cálculo buscando encher a caixa, buscando chegar na capacidade de campo. Tá? Cheguei na minha lâmina líquida, agora eu vou calcular minha lâmina bruta. Lembrando que lâmina bruta é lâmina líquida dividido pela eficiência. Tá? Lembrando que essa eficiência é em relação ao tipo de sistema. Tá? É sempre aquilo, quanto eu tenho que aplicar para chegar ao que realmente eu quero no solo. Então, se eu aplicar só referente à lâmina líquida, parte dessa água aplicada ela vai se perder, não vai chegar no solo. Então, eu preciso aplicar mais, que é o que a gente chama de lâmina bruta, para que realmente chegue no solo a quantidade referente à lâmina líquida. Tá? Então, a minha lâmina bruta vai ser 23,6. Aqui, no caso, nós estamos utilizando como exemplo, tá, uma eficiência de 0,85. Tá? Dessa forma, nós vamos chegar em um valor de lâmina bruta de 27,8 milímetros. Tá? Lembrando que esse valor aqui de 0,85 é referente à eficiência de um sistema de aspersão, um sistema de pivô central. Tá? Se eu estiver trabalhando com uma área de irrigação localizada, eu posso trabalhar com eficiência de 0,90, 0,95. Tá? Então a minha lâmina bruta vai ser uma lâmina de 27,8 milímetros. Tá? Ou seja, eu preciso aplicar 27,8 milímetros para que eu tenha certeza que no solo vai chegar a 23,6 milímetros. Tá? Próximo passo é o tempo de irrigação. Tá? Quanto tempo eu vou deixar meu sistema de irrigação ligado? Tá? Então, para chegar no tempo de irrigação, é só dividir a lâmina bruta pela intensidade de aplicação. Tá? A intensidade de aplicação é aquele valor que nós já calculamos lá no início do semestre usando aquele catálogo do aspersor, lembra? Tá? A gente pega, ou já pega o valor de tabela, tá? Ou eu posso calcular e dividir a vazão do aspersor pela área dele. Tá? Mais para frente, quando nós voltarem às aulas, nós vamos calcular isso diretamente no campo, tá? Avaliando o sistema de irrigação. Tá? Então lá a gente já vai chegar no valor prático dessa intensidade de aplicação. Tá? Então fazendo esse cálculo, eu tenho 27,8 que é a minha lâmina bruta, dividido por 12. Aqui nós colocamos 12 como exemplo, então um valor de exemplo de intensidade de aplicação, 12 milímetros por hora. Ou seja, com 1 hora de funcionamento, esse sistema de irrigação tem uma capacidade de aplicar 12 milímetros. Tá? Então, dividindo pela intensidade de aplicação, eu chego que o meu sistema de irrigação precisa permanecer 2,3 horas, tá? Ou 2 horas e 18 minutos. Tá? Para fazer essa conversão, é só pegar os 0,3 horas, vezes 60 minutos, e a gente chega em 2 horas e 18 minutos, que é o tempo que o meu sistema precisa permanecer irrigando para a gente conseguir aplicar a nossa lâmina bruta de 27,8 milímetros. Bom, tá? A partir de agora, então, pessoal, a gente encerra essa parte dos cálculos de manejo via solo. Vocês vão ter a lista de exercícios para poder resolver e entra no manejo via clima.